Chegamos ao 31º episódio das coisas que você provavelmente não sabia no Red Dead 2. E como não poderia ser diferente, nesse episódio nós iremos explorar mistérios que desafiam a lógica e revelam o lado mais sombrio e enigmático do Velho Oeste, como em um rancho isolado em Nova Austin, onde os ossos de uma mulher guardam um segredo bizarro e perturbador. Por que a pobre da mulher tem uma cabeça de burro? Já no outro lado do mapa, em Nova Hanover, misteriosas árvores dobradas de forma inexplicável parecem esconder um segredo intrigante do qual ninguém conhece a resposta. E, no coração de um campo de batalha abandonado, os ecos de uma guerra brutal revelam a verdade sombria sobre um general controverso. Será que ele foi o grande herói que as pessoas acreditam? Ou os nefastos rumores sobre a sua covardia são verdadeiros? Estes são apenas alguns dos mistérios e segredos que vamos falar aqui neste vídeo. Então assiste até o final que eu tenho certeza de que tu não vai se arrepender. Mas antes, saiba que a Black Friday chegou com tudo na loja Friga Games, com todo o catálogo de PlayStation e Xbox estando com os preços lá no chão. Chegou a hora de tu garantir os melhores lançamentos do momento, como o EA Sports FC 25 ou o Call of Duty Black Ops 6 pelo menor preço do ano. Só não te esquece de aplicar o cupom Black November 25, pois ele te garante um desconto extra de 25% na tua compra. Lembrando que a Friga Games entrega os jogos diariamente, incluindo finais de semanas e feriados. Então corre agora mesmo no link aqui da descrição e aproveita a Black Friday. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Para começar esse vídeo com o pé direito, eu vou falar de uma referência muito bacana no Red Dead 2, que é diretamente interligado ao clássico Red Dead de 2010. Para começarmos, nós teremos que visitar esta localização do mapa em Nova Austin, na região de Cholla Springs. Chegando lá, nós encontraremos um pequeno rancho abandonado, que está totalmente em ruínas, tendo em vista que a maioria das estruturas está destruída. Mas o interessante neste local está no poço, pois se chegarmos perto dele, nós encontraremos algo surpreendente, já que iremos nos deparar com uma mulher amarrada na estrutura, com seu cadáver apresentando sinais avançados de decomposição, restando apenas as ossadas. E como se isso por si só já não fosse bizarro, a história pode ficar ainda mais estranha caso comecemos a analisar o crânio da mulher. Por alguma razão desconhecida, a mulher não tem um crânio de Homo sapiens, mas sim o de um burro. Isso fica bem claro quando comparamos com as imagens da vida real. Outra coisa que sugestiona isso é o fato do burro ser o animal escolhido para esse tipo de trabalho, sendo amarrado em estruturas para auxiliar nos demais diversos tipos de trabalho. Isso pode ser visto em diversos lugares do jogo, como na cidade de Rhodes, por exemplo. Isso já nos dá mais detalhes sobre a lore da personagem. Por ter nascido com esse crânio de burro, o dono do rancho a tratava como esse animal, a usando para desempenhar esses trabalhos de carga. Então, além de ter uma vida triste pela condição diferente, a mulher ainda foi explorada até a morte pelos seus familiares. Agora eu vou abrir apenas umas aspas rápidas. Todo mundo sabe que, originalmente no jogo, o Arthur deveria ser capaz de ir a Nova Austin, certo? E essa curiosidade é um dos locais onde isso é comprovado, pois quando visitamos com o auxílio de mods, descobrimos que o Arthur tem um registro único no diário, que é diferente do que temos com o John. Então apenas mais uma curiosidade inútil para vocês. Você lembra que eu falei que essa curiosidade tinha relação com Red Dead 1? Bom, chegou a hora de falarmos sobre isso. Apesar dos developers da Rockstar terem uma criatividade invejável, eles não tiveram essa ideia da mulher burro do zero, pois na verdade ela é uma referência a um bug real que acontecia no primeiro jogo. Ele foi publicado no YouTube pelo usuário Wear Da Boots no dia 23 de maio de 2010, apenas 5 dias após o lançamento do Red Dead 1 para consoles. No vídeo ele mostra uma mulher NPC bugada que spawnava com um rosto de burro e se comportava como um animal, sendo possível até mesmo montá-la. Nunca ficou claro como que esse bug acontecia, mas a Rockstar consertou pouco tempo depois e poucas pessoas tiveram a experiência de conhecer a mulher burro. Mas graças ao nosso herói Wear Da Boots, esse momento foi eternizado e o vídeo já bateu a marca de 2,5 milhões de views até hoje. E comovida por todo esse sucesso, a Rockstar decidiu incluir essa referência no Red Dead 2, 8 anos depois do vídeo ser publicado. Lembrando que essa não é a primeira vez que a Rockstar faz referência a um meme da internet, pois ela já fez isso em 2013 com o GTA V. Eu já mostrei essa referência em um vídeo antigo aqui do AEG, então não deixa de clicar no link da descrição depois de assistir esse aqui.
Recentemente eu postei um vídeo aqui no canal mostrando como o Micah manipulou o Dutch para fazê-lo acreditar que o John e o Arthur eram os verdadeiros traidores. E como consequência dessa influência, o patriarca deu as costas para os seus filhos diversas vezes. Uma delas foi na volta de Guarma, quando o Dutch ficou enrolando para salvar o John da penitenciária de Síssica. Isto aconteceu pois o Micah fez o Dutch acreditar que o John e a Abigail haviam traído a gangue no golpe ao banco de Saint-Denis. Isso ficou meio que velado no jogo, pois quando voltamos com o John para o acampamento, o Dutch não admite que abandonou o John de propósito na penitenciária. Ele apenas dá uma desculpa esfarrapada de que tinha um plano para resolver a situação. Isso mostra como o Dutch ainda tinha alguma consciência naquele momento, pois ainda se importava em parecer um bom líder perante a gangue, zelando pelo bem-estar dos seus membros. Mas isso não durou por muito tempo, já que na reta final do capítulo 6, o Dutch finalmente chuta o balde e joga toda a merda no ventilador. Isso acontece em um evento aleatório entre ele e o John, onde o patriarca está full pistola e confronta o John sobre a sua falta de fé. You think I don't know what you're saying to people? I just don't know why we're doing any of this. Why? Why? Because I say so! I am done explaining myself to you! You want to be the general? You don't have the grit! Grit? That what you call this? How did the Pinkertons know about the bank job in Saint-Denis, John? You want to tell me that? If you really think that, you are gone in the head. This is why I told them to let you rot in jail! He's come fully undone. He thinks I'm the rat? After all these years. I reckon that's just Micah getting in his head. You are losing it, Dutch. John didn't rat us out. How you two fooled me all these years. This is Micah's doing, I know it. Como deu pra ver, nessa altura do campeonato, o Dutch já tá pouco se lixando para o que o acampamento pensa dele, admitindo claramente que deixou um membro pra trás com a intenção de que ele morresse. O mais louco dessa interação é que eu jogo essa bagaça desde o dia 0 de lançamento, já tendo acumulado umas 1500 horas de gameplay, e mesmo assim eu nunca tinha visto esta interação. Mas me diz aí, tu por acaso já conhecia esse diálogo? Bom, isso eu não sei, mas eu tenho certeza de que tu já ouviu falar da Insider. Eu tô aqui super confortável usando a minha Tech T-shirt branca, que além de ser pau pra toda obra e vestir super bem no corpo, também não desbota, é ultra durável, respirável e anti-odor. Ela é a melhor escolha pro teu dia a dia, unindo muita tecnologia com um conforto inigualável. E pra tua sorte, nós estamos no melhor momento do ano pra tu garantir os teus produtos Insider. Durante a Black Week, o site da Insider está com as melhores promoções do ano. E o melhor de tudo, o frete é grátis. Chegou a hora de você garantir a sua Tech T-shirt, as cuecas Comfort e Performance e o maravilhoso Everyday Shorts. A minha dica é que tu dê uma olhada nos kits, pois eles reúnem vários produtos com preços especiais. E ao finalizar a tua compra, não te esquece de aplicar o cupom AlanRoscoffBF, pois ele vai se somar aos descontos da loja e chegar em incríveis 40% de desconto. Mas nem precisa se preocupar em decorar o meu cupom, porque clicando no primeiro link aqui da descrição, ele já vai ser aplicado automaticamente no teu carrinho. Além de que se tu comprar pelo link, tu dá uma baita força pro canal. Então para de perder tempo e vai agora mesmo aproveitar a Black Week lá na Insider. Em um dos episódios das coisas que você não sabia, eu recebi esse comentário do inscrito Thiago Imai, me pedindo para falar e explicar as famigeradas árvores de trilha. Existem ao menos 4 delas espalhadas pela região de Nova Hanover. Ficando muito próximas uma das outras, elas chamam muita atenção e se destacam no ambiente por conta do seu formato único e artificial, sendo dobradas em ângulos perfeitos de 90 graus. Muitos jogadores se perguntam o que elas significam e como elas foram formadas. Elas são um verdadeiro mistério para muitas pessoas, principalmente pelo fato de o Arthur fazer um desenho de todas no seu diário, o que aponta que talvez elas tenham alguma relevância no jogo. Será que existe alguma missão ou curiosidade complexa atrelada a elas? Bom, vamos começar do início. Primeiro eu preciso explicar o que são essas árvores, e conforme é praxe nos jogos da Rockstar, elas são referência a um elemento da vida real, já que elas de fato existem. Estas árvores são inspiradas nas Trail
Trail Trees, ou árvores de trilha em português. Elas são um elemento fascinante da história dos Estados Unidos. Essas árvores foram moldadas por povos indígenas americanos para servir como marcadores de caminho num território vasto e muitas vezes inexplorado. Elas eram formadas enquanto ainda eram jovens e flexíveis. Os indígenas dobravam o tronco principal num ângulo de 90 graus e o prendiam nessa posição com cordas, pedras ou outros pesos, até que a árvore mantivesse essa forma de maneira permanente. Essa técnica de manipulação permitia que a árvore crescesse apontando na direção de recursos importantes como fontes de água, rotas seguras ou locais sagrados. A função dessas árvores era essencial para a sobrevivência e navegação, pois como na época não existiam mapas físicos como os que conhecemos hoje, as Trail Trees agiam como uma espécie de bússolas naturais, pois marcavam rotas confiáveis através de terrenos montanhosos ou florestas densas e indicavam pontos de interesse, garantindo que os viajantes, caçadores e nômades conseguissem se orientar facilmente. E buscando fazer uma referência a essa história americana, a Rockstar incorporou essas árvores no jogo, mas diferente da vida real, no Red Dead 2 as árvores não direcionam para nenhum lugar especial, tesouro ou alguma espécie de segredo. Diversos jogadores, incluindo eu, já se aventuraram a seguir o caminho apontado por elas, mas não se depararam com nada relevante. Elas não passam de uma referência cultural e histórica da qual podemos eternizar no diário do Arthur através dos desenhos. Mas me diz aí, tu já sabia o verdadeiro significado dessas árvores, que elas já existiam na vida real, ou tu aprendeu agora aqui no vídeo? Elas são um elemento muito específico da cultura americana, tanto que eu nem encontrei artigos em português explicando o assunto. Então me conta aqui nos comentários se tu já conhecia ou não. E aproveitando que a gente tá nessa pegada de explicar algumas coisas do jogo, eu vou falar de um dos eventos que as pessoas mais me relatam nos comentários dos vídeos e nas DMs no Instagram. Direto eu recebo mensagens de uma galera falando que tava passando por alguma cidade quando foi abordado repentinamente por uma viúva vestida de preto, acusando o Arthur de ter assassinado seu marido. Existem ao menos 3 eventos desse tipo, com eles acontecendo em Rhodes, Valentine e Amesburg. Eu vou deixar eles rolarem aí pra vocês assistirem. You! Killer! Monster! You bastard! You killed my husband! You know that? You probably don't even remember doing it. Meant so little to you. And now I'm alone! With nothing at all! Honestly, I've killed a lot of people, and in my mind, your husband don't stand out. You evil monster! Damn you! You'll get yours, I swear! Hey! You! Murderer! Burn in hell! Murderer! You killed my husband! You evil bastard! Just getting my strength. Now I have 3 babies to raise alone! 3! If I killed your husband in this town, I gotta say, he probably had it. You have ruined my life! You will pay for this one day, you heartless bastard! Oh, Jesus, it's you! You killed my Wesley! Cold-blooded murderer! You heartless devil! You've left me and my child with nothing! Nothing at all! Wesley, huh? I'm sorry. He must have been a good man. How could you? How could you? All right, lady. Here. Take this if you're so worked up. What? You can rob with that money? Go die somewhere! Esses eventos são bem bacanas e adicionam muita realidade à atmosfera do jogo, mas de quebra também deixa muitos jogadores na dúvida, pois ao interagirmos com a viúva, o Arthur admite que de fato matou seu marido. Isso leva os jogadores a se perguntar sobre quem diabos era esse cara, pois ninguém lembra quando que isso aconteceu, afinal de contas a gente passa o tempo todo matando alguém no jogo. Mas infelizmente esses eventos não estão atrelados a mortes específicas, mas sim ao estilo de gameplay do jogador.
jogador. Caso tu opte por ter um Arthur desonroso, que comete muitos crimes e mata muitos inocentes nestas cidades, o jogo vai te presentear com esses eventos. Eles servem como uma espécie de punição da Rockstar, para deixar o jogador mal e ver que as suas atitudes de fato têm uma consequência no mundo do jogo. Tanto que quando falamos com as viúvas, relatando que agora estão sozinhas, sem dinheiro e com filhos para criar, elas não perdoam o Arthur nem se dermos dinheiro. Então tá aí uma bela traulitada da Rockstar para pesar na consciência de quem tá tentando fazer uma jogatina desonrosa. Mas e tu, já tinha encontrado alguma dessas viúvas na cidade? Eu obviamente nunca encontrei, pois nunca tive a coragem de ter um Arthur desonroso. Mas agora eu tô tentando criar coragem para fazer uma série de lives aqui no sábado, cujo objetivo será terminar a campanha do Red Dead 2 com a honra no mínimo. Será que eu vou conseguir? Olha, eu acho que não, mas eu conto com a tua inscrição aqui no canal do AEG para receber a notificação de quando eu começar essa série. Para fechar esse vídeo com chave de ouro, eu vou falar de um dos tópicos mais requisitados nos comentários do canal, sobre uma das regiões mais interessantes e assustadoras de todo o jogo, localizada no coração do estado de Lemoyne. Esse lugar carrega cicatrizes de um passado sangrento e o peso de incontáveis vidas perdidas. Seu nome é Bogor Glade, um campo de batalha abandonado, agora em ruínas, que foi palco da infame Batalha de Scarlet Meadows, durante a Guerra Civil Americana. Aqui, onde a Terra Vermelha foi tingida de um vermelho mais profundo, o silêncio domina como um testemunho das vozes que se calaram. As trincheiras rasgam o terreno como cicatrizes abertas, rodeadas por árvores quebradas que parecem espectros de um conflito já esquecido. As armas enferrujadas e as carroças destruídas são tudo o que resta dos sonhos de glória e da loucura da guerra. A vegetação agora reclama o que antes era palco da destruição, cobrindo com delicadeza o que o homem arruinou. Bogor Glade não é apenas um pedaço da história, é uma lembrança viva da fragilidade humana, onde até o vento que passa parece carregar o lamento dos que aqui caíram. Este local, tão assombrado quanto fascinante, é uma peça essencial do folclore do Red Dead 2. Você provavelmente já se deparou com essa estátua em Saint-Denis, homenageando e enaltecendo a figura do general Quincy T. Harris. Ele foi um importante líder dos federados durante a Guerra Civil, com uma das suas batalhas mais populares sendo a de Scarlet Meadows, onde, apesar de terem sofrido inúmeras baixas e quase terem sucumbido ao inimigo, os federados conseguiram se impor e repelir o ataque das tropas da União. Por ter lutado com valentia e permanecido com as suas tropas, o general ganhou grande fama e status de herói na sociedade, que até os dias de hoje o retrata como uma figura íntegra e brava. Prova disso é a estátua o exaltando na cidade, o memorial para veteranos que carrega o seu nome, a sua majestosa cripta no cemitério de Saint-Denis e até mesmo a sua presença no set de cartas de figuras importantes da América. Mas dentre toda essa história de bravura e valentia, existe um nefasto rumor sobre a integridade moral do general, com algumas pessoas o acusando de ser um covarde. Uma delas, inclusive, chegou a pichar a palavra em uma de suas estátuas em Saint-Denis, trazendo à tona este nefasto rumor que é visto com muita heresia pela sociedade e imprensa local. A Gazeta de Nova Hanover chegou a publicar um artigo noticiando este ato de vandalismo com indignação, descrevendo o general Quincy Harris como um herói que lutou com muita bravura. No artigo foi destacado que durante aquele sangrento confronto, o general testemunhou a morte dos seus homens mais valentes, mas apesar disso se recusou a abandonar sua posição e lutou até o fim. A palavra covarde pichada na sua estátua foi interpretada como uma afronta de um pequeno grupo de cidadãos que buscavam desonrar a sua memória. Até houve alguns relatos conflitantes sobre a postura do militar durante a batalha, mas eles foram desacreditados ao longo do tempo, com os historiadores chegando à conclusão de que o general era um homem corajoso e destemido. No entanto, o Red Dead 2, com a sua narrativa rica e enigmática, nos dá uma oportunidade única de questionar essas versões oficiais. Se explorarmos Bogor Glade durante uma noite de tempestade, somos imersos em um silêncio ensurdecedor, que é quebrado apenas por vozes misteriosas vindas do além. Estas vozes parecem recontar os horrores da batalha e, mais importante, insinuam verdades ocultas sobre o que realmente aconteceu naquele dia. General Harris, major requested an answer, sir. General Harris, please, sir. General Harris, sir, is everything all right, sir? Men, they must attack. Tell the major the men must attack.
With all due respect, sir, the Major was quite insistent. The weather is tempestuous. This rain isn't letting up. They need reinforcements to defend their position. Attacking is quite out of the question. It would be pointless, sir. My orders, sir, are quite clear. Tell the Major to attack or face a court-martial. Very good, General. Runner. I need a goddamn runner. Get me a goddamn runner. Take this note to Major Wilkinson. You're to attack at once. At once, goddammit. General Harris, sir, Major Wilkinson and his men have been annihilated. Thank you, soldier. Major Smith is asking for permission to retreat to higher ground, sir. Higher ground? Nonsense. He is to attack within the hour. Yes, sir. Very good, General. Major Smith and his men are dead. All of them? I believe so. It's hard to tell, sir. Mac Fisher is attempting to secure the farmhouse. Captain Fisher, why are you not with your men? Our men are mostly dead, sir. The cannons, their artillery is destroying us, sir. We need to retreat immediately. I disagree. I need your men to hold their position to the last man if necessary. Is that clear? Very clear, sir. Aye, sir. Prepare my horse, soldier. We must escape before the Yankees cut off the road. Is this a general retreat, sir? No. This is... We must move my command post back significantly. No one is to retreat. Is that clear? Yes, sir. Como podemos ouvir, os diálogos revelam uma sequência de decisões devastadoras por parte do líder. Inicialmente, ele insistiu que as suas tropas a atacassem, mesmo diante dos alertas de que as condições climáticas eram severas e a posição inimiga intransponível. A sua ordem descabida condenou o Major Wilkinson e seus homens à aniquilação total, e mesmo após essa derrota, ele permaneceu inabalável, ordenando que outros oficiais, como o Major Smith, também atacassem, resultando novamente na destruição das suas tropas. Quando o Capitão Fisher informou que os seus homens estavam praticamente dizimados e pediu permissão para recuar, o General Harris mais uma vez recusou, insistindo que os soldados segurassem as suas posições até o último homem, ignorando os apelos desesperados dos seus subordinados. No entanto, o ponto culminante dessa tragédia veio quando o próprio General Harris, ao perceber que o fim era inevitável, ordenou que preparassem o seu cavalo para uma fuga disfarçada de recuo estratégico. Enquanto afirmava que a sua retirada era apenas para reposicionar o comando, ele abandonou covardemente os seus soldados à própria sorte. Mas conforme relatado na história, os federados conseguiram virar o jogo e obter uma vitória épica, mesmo diante de todas as baixas durante a batalha, que foram ocasionadas pela liderança irresponsável de Harris, que apesar de ter fugido, sustentou a mentira de que havia feito apenas um recuo estratégico, retornando momentos depois apenas para colher os louros do sucesso da batalha. Com esta verdade relatada pelas vozes fantasmagóricas, nós descobrimos que a pichação em Saint-Denis não é um mero ato de vandalismo, mas sim a retratação de uma nefasta verdade que poucas pessoas conhecem. Mas por qual razão o General Harris insistiu que os seus homens atacassem, mesmo sabendo que essa era uma péssima escolha? A resposta a essa intrigante história não está apenas em Bogor Glade, mas também a centenas de quilômetros dali, numa cabana esquecida nas fronteiras do estado de Lemoyne e Ambarino. É nesse lugar sombrio que encontramos o cadáver de uma mulher chamada Marta, cuja tragédia pessoal está entrelaçada com os eventos da guerra. Em cima da mesa de jantar, nós podemos encontrar uma carta enviada por Garfield, um soldado confederado que nos revela os bastidores das decisões que condenaram os homens na batalha de Scarlet Meadows. Na carta encontrada no corpo de Marta, Garfield expressa o seu profundo amor por ela, destacando a ironia de amar uma abolicionista do norte, quando ele, um soldado confederado, deveria odiá-la. Apesar disso, é claro que o vínculo entre eles transcende as divisões da guerra. No entanto, o foco da carta rapidamente se volta para a figura do General Harris. Garfield descreve como os rumores de covardia que cercavam Harris após o seu fracasso em apoiar outro general o levaram a tomar decisões desesperadas. Obcecado em provar a sua coragem, o Harris forçou as suas tropas a enfrentarem batalhas impossíveis, sacrificando vidas
vidas em nome do seu orgulho ferido. O Garfield também menciona o terror que o general instaurou ao executar desertores, criando um clima de medo e desesperança entre os seus homens. Ao fim da carta, o Garfield relata que está a caminho de um acampamento inimigo em Scarlet Meadows, para uma última e grandiosa batalha sob a liderança do general, que mesmo antes do exército chegar, os soldados já sabiam que era uma batalha praticamente perdida. Mesmo assim, o general Harris estava disposto a arriscar tudo para ofuscar os rumores sobre a sua suposta covardia, e de fato o soldado Garfield estava certo, pois verdade seja dita, os federados ganharam a batalha por pura sorte, e mesmo com ela, diversas vidas foram aniquiladas e perdidas, tudo sob um motivo torpe, já que não havia razão alguma para essa batalha acontecer. O mais interessante de toda essa lore é o fato de ser possível localizar o cadáver de Garfield em Boulder Glade, e, infelizmente, a previsão do soldado sobre o seu destino estava certa, pois encontramos o seu cadáver preso a uma árvore, com o golpe fatal tendo sido desferido por uma afiada baioneta. Mas diferente do que possamos pensar, ele não morreu pelas mãos dos confederados, mas sim pela mão da sua própria tropa. O que indica isto é a marcação de traidor que foi colocada no seu cadáver, com uma placa de madeira pendurada no seu pescoço, sinalizando que o homem estava em um suposto conluio com a União. Isso fica ainda mais claro quando lemos a carta que está no seu corpo. Ela foi escrita pela mesma mulher que encontramos morta na cabana, a Marta. Ela é datada de 8 de outubro de 1864, misturando amor e desespero. Ela começa reconhecendo as qualidades do Garfield, o chamando de orgulhoso e maravilhoso, mas também de teimoso e bárbaro. Uma crítica ao seu comportamento de não largar a guerra com receio de ser rotulado como um traidor. Ela aprecia o crescimento pessoal de Garfield, mas teme que ele se perca na necessidade de provar algo numa batalha sem sentido. Assim, a Marta implora para que o Garfield abandone a luta e vá até ela. Ela argumenta que para eles a guerra já acabou e que não faz sentido arriscar a sua vida por causa de um general egoísta e imbecil, que tá levando todos à morte apenas para tentar provar de que não é um covarde. Por fim, ela pede que, para que se necessário, ele seja um covarde e se refugie com ela, já que afinal de contas o amor deles é a única coisa que interessa. Mas conforme descobrimos com os cadáveres do casal, os seus planos não deram certo e o pior aconteceu. Eu presumo que alguém do exército encontrou a carta da Marta com o Garfield, levando ao conhecimento do general Harris, que por conta da sua política de zero tolerância com desertores, não teve outra opção senão tornar o Garfield um exemplo ao executá-lo, mandando uma mensagem clara para todos que estivessem pensando em fazer o mesmo. E isto é bem irônico, já que o próprio general era um covarde desertor, mas como sabemos, hipocrisia é uma das qualidades mais fortes do Harris. Mas e você, conhecia essa densa história por trás da batalha de Scarlet Meadows? Ela é um verdadeiro show à parte, englobando figuras heróicas, aparições fantasmagóricas e até mesmo uma história de amor. Talvez você não saiba, mas Boulder Glade não é o único lugar no Red Dead 2 onde presenciamos aparições fantasmagóricas, pois a poucos quilômetros de Saint-Denis, no misterioso pântano de Bluewater Marsh, é possível encontrar o espírito inquieto de uma jovem garota. O seu nome é Agnes Down e as suas aparições são muito intensas e repletas de emoção. Ela vaga pelas noites sombrias do pântano gritando em prantos a sua trágica história de vida. Esses encontros, que são únicos e perdíveis, são repletos de mistérios e revelações, pois ao longo deles nós descobrimos detalhes marcantes sobre Agnes e a sua vida. Por exemplo, você sabia que ela e a sua família viveram na mansão Sherry Bell, a mesma ocupada pela gangue no capítulo 4? No entanto, o jogo deixa no ar o motivo pelo qual a sua alma continua presa ao mundo dos vivos, aumentando ainda mais a curiosidade sobre a sua história. Eu contei essa história completa num vídeo que teve direito até mesmo a uma entrevista com a atriz Caitlin Balch, que interpretou brilhantemente a personagem. Se você ficou intrigado com a história de Agnes, prepare-se, pois em poucos segundos você poderá clicar no card e assistir o vídeo completo. Mas antes, um grande obrigado aos membros do canal do OEG, que apoiam o meu trabalho mensalmente, recebendo uma série de benefícios como agradecimento, incluindo o sorteio mensal das canecas do OEG. Agora o vídeo tá aparecendo aí na tela. Chegou o momento de você descobrir a verdade por trás do drama do fantasma de Agnes Down, que assombra todos que se atrevem a atravessar o pântano de Bluewater Marsh, que é repleto de diversos mistérios e segredos. Então um grande abraço a todos vocês e a gente se encontra daqui a alguns segundos. Tchau!